pessoal, hoje é dia 11 de julho, são 10 para as 9 da noite, estamos começando mais uma banca simulada aqui no Concurseiro Pro. Sejam todos muito bem-vindos, e a primeira pessoa a ser arguida hoje será o candidato Marcelo. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência. Tudo bem, graças a Deus. Candidato, nós iremos dar início à avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Podemos começar? Podemos, excelência. Dê um exemplo de uma palavra trissílaba. Excelência, a palavra lógica é considerada uma palavra trissílaba. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Excelência, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Qual é a diferença entre as palavras onde e aonde? Excelência, onde refere-se a um lugar estático. Pode ser trocado por em que. Aonde refere-se a um caminho percorrido, aonde eu quero chegar. O onde mais a preposição a. Indo agora para noções de direito, com relação ao crime, aos crimes na lei de drogas, há previsão de algum crime culposo? Sim, excelência, a previsão de um delito culposo é um crime próprio cometido pelo médico quando ele ministra quantidade, excessiva ou em desacordo com a determinação legal. É o único crime previsto na lei de drogas culposamente. Esse crime, a pena dele seria detenção ou reclusão? Não me recordo apenas, excelência. Tudo bem. O que é cadeia de custódia? Excelência, a cadeia de custódia é um procedimento previsto no Código de Processo Penal que tem a finalidade de cronologia do delito, desde o primeiro momento, ali na cena do crime, até a sua finalização, no caso do descarte daquele vestígio na cena do crime. O que é o princípio da reserva legal? Excelência, o princípio da reserva legal é um dos princípios norteadores do direito penal, que prega que só há um crime se tiver uma lei anterior que defina aquela conduta como um crime. Está tipificado no artigo 1º do Código Penal, na sua parte geral. Indo agora para criminologia, se entende por prevenção situacional. Excelência, teria um sinônimo, por gentileza? Hum, não, candidato, não tem. Situacional, prevenção situacional. Não me recordo, excelência. Qual é a definição de criminoso nato? Excelência, criminoso nato é uma das definições trazidas por César e Lombroso. Esse prega que esse indivíduo ele já nasce criminoso por fatores intrínsecos ao próprio ser humano. Ele já nasce criminoso. O que significa desviação secundária? Excelência, teria um sinônimo, excelência? É, é um desvio secundário. Só um minuto, por gentileza. Uma atitude desviante secundária. Não me recordo, excelência. Candidato, o que seria cifra branca?
Excelência, cifra branca é o contrário da cifra negra. São os delitos que chegam ao conhecimento das autoridades competentes e são elucidados. Ok, candidato, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, excelência. Boa noite. Boa noite. Passando ao candidato Sérgio Guido agora, será o candidato Matheus. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência, tudo bem? Candidato, nós iremos dar início à avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa. Podemos começar? Sim, Na frase, você ainda não mandou o inquérito ao fórum. Por quê? Qual é a correta grafia da palavra por quê? excelência, a grafia correta do uso do porquê seria separado e com acento. Na palavra bem-humorado, há o uso de hífen? Excelência, na palavra bem-humorado não há o uso de hífen. O que é uma palavra paroxítona? Excelência, uma palavra paroxítona consiste em uma palavra que possui a tonicidade na penúltima sílaba da palavra. A título de exemplo, a palavra A título de exemplo, a palavra banana, apesar de não existir uma acentuação nessa palavra, mas existe uma tonicidade, demonstrando que é uma palavra paroxítona. Candidato. Agora para noções de direito, eu gostaria que o senhor diferenciasse, fizesse uma diferenciação entre a associação criminosa prevista no Código Penal e a associação criminosa prevista na Lei de Drogas. Excelência, a associação criminosa prevista no Código Penal, ela é uma associação organizada com o fim de cometer delitos e que possui a associação de 4 ou mais pessoas. Já a associação criminosa prevista na Lei de Drogas consiste também na associação de membros com a finalidade de praticar ilícitos que envolvam os crimes de drogas. Nesse sentido, a diferença maçante entre ambas as terminologias seriam os crimes praticados. Aquela, no caso, a que está contida dentro da lei de drogas, a predominância é cometimento com entorpecentes e a associação prevista no Código Penal, ela tem a incidência em crimes comuns. E com relação à quantidade de pessoas é a mesma? Excelência, sim, permanece a mesma, tendo em vista que a diminuição da quantidade de pessoas contida em associação criminosa desconfiguraria essa característica de associação. Portanto, seria 4 ou mais pessoas em ambos os casos. Em que consiste a ultratividade das leis temporárias e excepcionais? Excelência, a ultratividade significa a aplicação da lei penal além da sua vigência, ou seja, é uma lei que ela é atemporal. Ela possui a sua aplicação fora da sua realidade. A título de exemplo, a ultratividade, ela retroage para atingir os fatos que foram praticados durante a sua vigência. Explique o que é estupro de vulnerável. Excelência, o estupro de vulnerável ou a violação sexual cometida contra o vulnerável seria justamente a conjunção carnal cometida com o menor de 14 anos. Agora para a disciplina de criminologia. Na história da criminologia, o que é giro sociológico? Excelência, tendo em vista que a criminologia ela é uma ciência interdisciplinar, o giro sociológico seria abarcar de várias disciplinas dentro do contexto social, como a biologia, a antropologia, a própria filosofia, para alcançar uma visão macro sobre a criminologia, trazendo conceitos sobre a criminalidade. O que é sobrevitimização? Excelência, a sobrevitimização, ela consiste em uma vitimização sofrida por pessoas que têm relação com a vítima direta. O que são características atávicas?
Excelência, a característica atávica ou ser atávico seria uma pessoa que está destinada a cometer um crime. Seria um ser imoral, um ser que está despido de condutas que exaltam a moralidade, sendo tendenciosos a praticar condutas criminosas. Qual que é a principal característica? Desculpa. Excelência, a principal característica do ser atávico seria, eh, a sua tendência a praticar crimes. Ok, candidato, muito obrigado, boa sorte. Obrigado, excelência. E aí, pessoal? Marcelo, o que você achou da sua banca? O que você achou desse Ach formato de fazer assim? O que você Achei achou? muito interessante, achei boa a banca, as perguntas ali um pouco de criminologia saem um pouco aqui do contexto. A pergunta que eu não tinha noção realmente, né, pedi o sinônimo, mas realmente não saberia responder, mas achei bacana o formato. Achei bacana sim, professor. Bacana. E tem alguma questão que você acha que você errou no meio disso tudo? Ah, com certeza, errei alguma questão, não me recordo agora não, porque você tá ali ligado, você não presta atenção, você presta atenção no colega, né, fica mais fácil ver Sim. o erro do outro, né, como o É, Matheus com certeza viu o meu erro mais fácil, e eu vi o erro dele ali, tipo, naquela questão ali da associação ali do tráfico, que é 2 pessoas, a associação criminosa é 3, e ele é, falou a mesma quantidade. E a coisa mas ele sabe isso aí, mas talvez o ele falou nervosismo ele muito não bem, não soube. ele falou muito bem, né? Foi. E o detalhe simples ali não foi. Eu tô fazendo desse jeito de perguntar para vocês o que vocês acharam, se vocês viram de erro, assim, e tal, até mesmo para vocês começarem a prestar atenção e ter esse feeling, sabe, de olhar e falar: "Cara, ele errou ali", pau, sabe, tipo, e aí vocês começam a aprender também fazendo essa mini avaliação. Eu consigo ver o erro do parceiro. O meu ali naquele momento, como eu tô ligado, eu não consigo enxergar muito. Eu fico meio que naquele túnel, professor. Sim, sim, é normal, normal. Mas vamos lá. Vamos lá. Marcelo, você cometeu alguns errinhos bestas. Vocês 2 foram muito bem em português, tá. Mas vamos lá, Marcelo. A gente Vamos lá. começou ali com a pergunta sobre trissílaba, né, sem problema algum, são palavras Uhum. com 3 sílabas, você falou lógica, perfeito. Isso. Quais são os pronomes pessoais do caso reto, né, são aqueles quando a gente vai sabe quando você fala assim: conjugue tal verbo, daí você tem que falar eu, tu, ele, ela, Aham. nós, vós, eles, elas, e é isso aí, tá. Esses são os Uhum. pronomes pessoais do caso reto, sem Caso nenhum problema. correto. É. Qual a diferença entre palavras onde e aonde, né? Onde lugar é um lugar certo, né? É um lugar, no caso, né? Ou seja, um lugar em que algo alguém ali, a pessoa geralmente empregada em situações, né? Ela tá ali, tipo, é uma ideia de permanência, tá? É algo, é um Lugar lugar. estático, um lugar Isso, estático. e o aonde já tá querendo dizer movimento, né? Uma direção, um sentido, para onde você vai e tal. Sua resposta foi ok, foi certinho. Com relação à previsão de algum crime culposo ali de drogas, perfeito sua resposta. Tem o de prescrever ou ministrar culposamente drogas, né? Sem que a pessoa precise daquele medicamento. Então, o médico vai ter um crime culposo para a lei de drogas. Por ser um crime um pouco menos danoso, digamos assim, né? Ele tem a pena de detenção, tá? Não é reclusão, beleza? Beleza, beleza. Bom, o que é cadeia de custódia? Essa sua questão aí, você falou que a finalidade cronológica, na verdade, a finalidade dela não é cronológica, ok? Uhum. A cadeia de custódia, na verdade, são os procedimentos adotados para garantir a integridade e segurança de alguma evidência. Então, embora ela Beleza. tenha uma cronologia, a finalidade em si não é dar uma cronologia. É adotar alguns procedimentos para que você garanta a integridade da evidência colhida. Tá? Então, por Uhum. isso, eu não deu para considerar a sua resposta, porque você afirmou da finalidade. Tá? Certo, Embora sem problema, professor. ela tenha a cronologia, né? Mas Uhum. não tem essa finalidade. O fim dela não é esse. Tá? Certo. O princípio da reserva legal, sua resposta excelente, né? O princípio da reserva legal, não há crime sem lei anterior que o defina, né? De forma clara e precisa. E também não, só uma lei pode criar uma pena para aquele tipo de crime, ou seja, é uma limitação do poder punitivo do Estado, né? E aí tem o princípio da legalidade lá, que está no artigo 5º da Constituição, que ele fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí a reserva legal, para ficar mais claro, porque às vezes a pessoa meio que se confunde, assim, né? Vamos pensar, tá reservado, então para acontecer alguma coisa tem que estar ali, ó, tá reservado, tá anotado, tá? Então não há crime sem lei anterior que o defina, tá? Tá ali anotadinho. E é isso. Então, excelente. Com relação à criminologia, aí Ruim, é ruim. ruim, 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 Ruim. ruim.
Por aí. Você falou, eu falo também, né? Mas vamos lá. Vocês É. dois foram muito mal em criminologia, tá? Vocês dois. É, enfim, vamos lá. O que se entende por prevenção? Ó, prevenção situacional. Eu não quis dar um sinônimo, porque se eu falasse Uhum. situacional, é tipo, é o momento da situação, sabe? Tipo, ambiental, poderia falar. Uhum. Mas o que é essa prevenção situacional? É, por exemplo, o crime, ele geralmente acontece em alguns lugares meio específicos. E esses lugares específicos, geralmente, tem aquele ditado popular que fala que a ocasião faz o ladrão, né? Uhum. Eu falando esse ditado aí, ajuda vocês a responderem sobre a prevenção situacional? Seria a diminuição das oportunidades que proporcionam o delito, né, o cometimento do delito. Isso, nesse sentido, nessa linha aí, tá? A gente tem, por exemplo, a gente tem que mudar um ambiente físico ali, um ambiente social, e reduzir Hum, as oportunidades para as ocorrências do eu crime, né? entendi. Uma cerca elétrica vai Isso. dificultar. Por exemplo, tem uma rua que está muito escura ali, então os governantes pensam assim, vamos criar uma política pública para reduzir a incidência de crimes nesses locais aqui. Vamos fazer o quê? Como a gente poderia reduzir a criminalidade nessa rua? Colocando luz. Ah, pô, Uhum. colocou luz, acabou. O pessoal já não se sente mais. A ocasião não está mais fazendo ladrão, a ocasião já está prevenindo o ladrão. Quando vocês pensarem na prevenção situacional, lembrem desse ditado popular: a ocasião faz o ladrão. E aí vai ficar mais fácil. Então, se vocês criarem ali uma rua com iluminação adequada, ou então com um design assim, melhor, mais amplo, mais aberto, não tudo muito fechadinho, muito fácil de se esconder, com câmeras onde as pessoas possam olham ali, né? Tipo, por exemplo, uma prevenção situacional que acontece em lojinhas, né? O que que é? Tem aquela plaquinha, né? Cuidado, você está sendo filmado. Uhum. O cara já O tá meio... professor tem relação com aquela teoria espacial lá, né? Tem, Dos movimentos total. arquitetônicos, não é? Exatamente. Ah, eu fui Cara, fazendo o link. a criminologia ela sempre tem ligação com várias coisas, né? Por exemplo, com a É. teoria de Chicago, né? Então ela vai Uhum. é bem amplo, assim, sabe? Então a prevenção situacional é pensado nisso, né? Tipo, pensado em modificar ali um ambiente físico para reduzir as oportunidades de ocorrência dos crimes, tá? É isso. Boa. Tá bem claro. Qual que é a definição de criminoso nato, né? Aí você citou César Lombroso, foi muito bem, e o Matheus ele poderia ter pegado nessa sua resposta o engajamento para a pergunta que foi feita para ele, né? Bom, mas é uma pessoa que tem umas características físicas ou atávicas, tá? As características atávicas ali, elas vêm ali da biologia, tipo, a pessoa tem um crânio meio estranho e tal, e aí tem aqueles traços, né, característicos daquela pessoa que antigamente Lombroso achava que ela tinha uma propensão inata de cometer crimes, né? Então, só que as características biológicas gerais, assim, a gente tem as características físicas, que era o momento que ele olhava para a pessoa e falava que aquela lá é criminoso pela cara, né? E as Uhum. características biológicas que não ficam apenas nas características físicas, que também vai para o psicológico, ou seja, aquela pessoa ali ela é meio perturbada, ela tem alguma propensão ao crime, tá? Então, o criminoso nato é isso. Ele foi não é isso, né? Criminoso nato. Na verdade, Lombroso achava que a pessoa era uma criminosa nata simplesmente pelo formato da cabeça dela, pela mandíbula, né? Pelos olhos, sabe? Pelo tamanho da testa. Enfim, era um show de horrores a ideia de Lombroso. Mas ele contribuiu bastante com a criminologia porque a partir dele pode evoluir bastante, ok? O que significa desviação secundária? Desviação secundária é um conceito que ele vem lá do etiquetamento, lá do labeling approach, ou seja, a pessoa, primeiramente, ela comete um crime, tá? Ela violou lá uma lei, só que ela foi rotulada, né? Vamos supor ali que eu estou sendo rotulado e tal, tipo, eu sou criminoso, eu sou aquilo, eu sou ruim, e Uhum. aí aquilo começa a perpetuar na minha cabeça de uma forma que eu me transformo realmente naquilo. Mesmo que eu já tenha passado pelo processo de reabilitação, eu já estou reabilitado, né? Eu fui preso, eu voltei e tal, eu estou apto para voltar para a sociedade. Passei todo aquele tempo lá e tal, e na cadeia eles são muito legais, porque eles dão muito cursos, tipo, sabe, vale muito a pena, gente. Você vai voltar muito ressocializado, tá? Você é muito bem tratado lá. E aí, quando você volta para a sociedade, já tipo, bem tratado, já, né, tipo, uma nova pessoa, as pessoas que não conhecem a cadeia falam que você é uma pessoa ruim, que você é criminoso, que você fez isso porque aquilo e tal. E aí que acontece? É que nem a vitimização secundária, que a pessoa começa a sofrer aquilo novamente. A desviação secundária, a pessoa começa a cometer o crime novamente. Porque ela está sendo taxada de criminosa, né? Ou seja, ela começa a ter uma resposta à reação negativa que ela tem, e é o estigma social que está associado à sua rotulagem que foi iniciada ali, né? Tipo, como, você é um criminoso, então a pessoa começa, pô, já que estão falando que sou criminoso, então eu vou cometer o crime mesmo. Eu fui claro? Deu para entender bem? Foi. Deu? Sim. Excelente.
E daí no final, eu fiz uma pergunta que você falou duas que não sabia e tal, né? Eu falei, então vou fazer mais um, que era cifra branca. Cifra branca é exatamente o contrário da cifra negra. Cifra negra, né, o crime não, aconteceu o crime e não chega aos conhecimentos. Eu nem estava no meu escopo essa pergunta aqui, mas eu falei, vou fazer mais uma, porque vai que, né? E aí a cifra branca, o que ela é? A cifra negra, o crime não chega ao conhecimento das autoridades. A cifra branca, ela passa por todas as etapas do crime, todas as etapas da solução do crime, A né? persecução, né? Toda persecução penal ela passa por lá, né? E a cor dela, por que é branca? A mistura das cores, se você misturar as cores, assim, olhar, fazer um girassol com várias cores, vocês devem ter feito isso na quinta série. E girou ali, fica uma cor branca, né? Então a mistura das cores, ela é branca. E aí, então, ela é uma mistura de todas as etapas ali, né? Ela passou por uma, agora passou para outra, e chegou na cor branca. A cor branca passou por todas as etapas da persecução penal. Beleza? Beleza. Bom, na verdade, Marcelo, você teria sido aprovado por conta dessa última questão que eu fiz para você, senão você teria ficado na RIPA. Criminologia. Isso. Exatamente, criminologia, tá? Então, deixa eu passar aqui sua nota, só um instantinho. Ele ficou com 70 pontos. Contudo, cuidado, criminologia. Sua pontuação geral acabou ficando melhorzinha por conta de português. Tá? Então é isso. Tá bom. Matheus, o que você achou da sua banca? O que você achou da banca do Marcelo? Você conseguiria responder as perguntas dele ou não? Diz aí para nós. Sinceramente, a questão da desviação secundária foi uma questão muito boa, não sabia responder também. Salvo engano, você chegou a perguntar para ele o que era extratividade, não foi, Marcelo? Não sei se eu estou confundindo aqui. Acho que Não, não. foi para você. Não. Foi para você. Foi para você. Eu não tô nem lembrando. Ele perguntou lá pronto que é ultratividade, eu perguntei. É para você, irmão. Então, eu fiquei confundido, eu fiquei meio assim para responder essa minha pergunta aí, porque tem ultratividade e extratividade, né? E aí eu lembrava do conceito de ultratividade, mas de extratividade não. Eu fiz meio com uma confusão. Mas o que me pega muito é, dentro da arguição, eu preciso melhorar o nervosismo para responder a questão rápido demais e não conseguir ter tempo hábil para formular uma questão completa com resposta. Eu acho que é isso aí que que está matando um pouco, né? Que está me matando um pouco. Assim, ó, o Marcelo, ele desenvolveu muito bem as respostas dele, tá? Muito bem mesmo, até esqueci de falar sobre essa parte aí, o seu desempenho com relação à postura foi excelente, tá, Marcelo? A sua, Matheus, cara, você também tá articulando muito bem do que você veio da sua primeira banca para agora, você articulou muito bem, muito legal as suas respostas, o jeito que você falou, você errou com convicção, tá? Você, algumas... Ele errou com estilo, digamos assim. Você chegou e falou muito bem, tá? A forma que você expressou. Eu achei que você talvez tenha tido outra impressão, mas depois você se assiste e você vai identificar que você tem melhorado, que o seu desempenho está muito melhor, tá? Não com relação à nota, talvez, porque criminologia hoje foi um desastre, né? Mas com relação à fala, a naturalização, você está falando de forma muito mais natural, tá? Muito mais tranquilo. Então isso está ajudando bastante, tá? Isso aí ajuda, vale muito a pena. Beleza? Vamos lá. A extratividade, que você perguntou, né? Ela é um gênero. E aí, desse gênero, a gente tem as espécies ultratividade e a retroatividade. Tá? Isso. Beleza? Era isso aí que você queria falar, né? Mas Então, vamos lá. porque a ultratividade seria no caso em que a lei retroage para punir os crimes que foram cometidos dentro daquela lei temporária e excepcional, né? Exatamente. A sua resposta foi perfeita, na verdade. A sua resposta foi certinha. Tá? Beleza. Então tá. Olha só. O porquê você respondeu ok, né? Tipo, era um porquê. Você não mandou um inquérito ao fórum, por quê? Qual a grafia correta da palavra porquê, né? Com espaço, né? Espaçada e com acento, né? P-O-R, espaço, Q-U-E, acento circunflexo no E, tá bom? Perfeito. Na palavra bem-humorado, aí você cometeu um equívoco, você pensou no mal-humorado, o mal-humorado não vai hífen, mas o bem-humorado vai hífen. Eu lembrei daquele bizu, o bem não gosta de ninguém. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei, caramba, o bem não gosta de ninguém, então não deve ter hífen. Aí o Hzinho ali, né? Isso. A gente, no bizu da semana lá, eu fiz lá para vocês, eu inclusive falei um pouco sobre palavras com hífen e sem hífen, mas aquele arquivo que a gente mandou lá no grupo, ele é matador, tá bom? Uma palavra paroxítona, você respondeu de forma impecável, muito perfeito. Inclusive, você citou a palavra banana, né? Que às vezes as pessoas, né, não param para pensar, mas ela é uma paroxítona, porque a sílaba tônica dela é a penúltima, tá? Então, perfeito, sua resposta perfeita. Excelente.
Direito, você estava indo muito bem, você explicou muito bem a relação da associação criminosa, da associação criminosa na organização criminosa e na lei de drogas. Tá? Você até falou legal elas, só que a gente teve alguns detalhezinhos. O primeiro detalhe é com relação à quantidade de pessoas. Né? Na associação criminosa, lá do artigo 288, são 3 ou mais. Né? 3 ou mais, você falou 4 ou mais. Tá? Então, olha aí, o fato que eu repeti, que eu não consigo, às vezes eu deixo de prestar atenção, porque você falou associação e organização, não foi? Na verdade, a associação criminosa prevista no Código Penal, da associação criminosa prevista na lei de drogas, né? Eu acabei falando da organização criminosa ali e tal, mas seria sobre apenas a associação criminal, a associação criminosa. Entendi. Mas na minha pergunta eu não falei sobre a organização, tá? Não falou. Falou sobre associação mesmo. Isso, então, exatamente. Eu acabei comendo bola aí. Aí seriam 3 ou mais, tá? E elas estão praticando crimes visando a estabilidade. Tem mais um detalhezinho, que é a estabilidade e a permanência, tá bom? Ele tá de uma forma mais organizada. Já o crime de associação na lei de drogas são 2 ou mais, né? Só que pode ser reiterado ou não. Então tem esses 2 detalhes, tá? Ou seja, não há necessidade de ser contínuo a associação em si. É reiterada ou não já é associação no crime de drogas. Então, só para mim revisar e recapitular aqui, associação, Código Penal, 3 ou mais pessoas, associação na lei de drogas, 2 ou mais pessoas. No caso de organização criminosa, seria 4 ou mais pessoas? Isso, organização criminosa seria 4 ou mais. 4 ou mais pessoas com finalidade organizada, estruturada. Isso, exatamente. Entendi. Beleza? Você ficou claro tudo isso aí para você e tal? Tá de boa? Oi? Sumiu o som aí. Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá, gente. Vamos lá. Na verdade, assim, ó, a lei de organização criminosa, gente, tem a lei de organização criminosa, né, tá? Ela fala que são 4 ou mais pessoas, mas tem na lei. Mas quando a gente fala assim, a associação criminosa no direito penal, no Código Penal, não seria a organização criminosa, tá? É muito fácil de confundir, só para deixar isso claro. Beleza? Eu tenho... Lá a associação criminosa é crime contra a praça pública, né? No Código Penal, né? A associação criminosa no Código Penal, ela, na verdade, o que ela é? Ela é a organização de 4 ou mais pessoas, né? Daí eles estão estruturalmente ordenados ali, tá caracterizado por uma divisão clara de tarefas. Você faz isso, você faz aquilo, e mesmo que, só que não é, por exemplo, uma empresa, né? Tipo, porque pode ser, mesmo que seja informal, ele é uma organização criminosa, tá? Tá dividido ali. Então, qual que é o objetivo da organização criminosa? Ele pode obter indiretamente ou diretamente uma vantagem, né? Qualquer vantagem ali, enfim, eles estão ali. E tem um outro detalhe também na organização criminosa, que seria para penas superiores a 4 anos. Seriam crimes com penas superiores a 4 anos. Então, não é só simplesmente o pessoal se organizou ali, mas está cometendo penas com detenção, penas com crimes que não é pena com mais de 4 anos. Tá? Superior a 4 anos e de caráter transnacional, né, professor? De caráter transnacional. Transnacional, dá pra gente ficar fazendo uma aula inteira aqui, né? Só de organização de criminosa aqui. Boa. Então, na lei de drogas, só tem associação criminosa, né? Não tem a figura da organização. Exatamente. Tá? Por isso que eu falei, né? Tipo, pode ser para várias vezes fazer lá o crime ou não. Tá? No lei de drogas. E o que é o estupro de vulnerável, né? Isso aí, título de letra, bem simples, é o crime praticado contra o menor, é o crime não, né? É a relação sexual, né? Ou seja, um ato sexual realizado com uma pessoa menor de 14 anos. E o que consiste a ultratividade das leis temporárias excepcionais? É aquilo lá. Por exemplo, a lei tem uma lei temporária, tipo a lei da Copa, né? Daí o pessoal cometeu o crime lá, daí passou a lei, acabou a lei, mas ainda assim o pessoal vai ser punido pelo aquilo que ela cometeu naquele prazo lá. Então, direito, você só vacilou ali na primeira pergunta, tá? Mas aí você tá vindo bem, Matheus. Responda, Matheus, tá vindo bem. Escolhe, tipo, com 20 de 30 em português, com 20 de 30 em direito, e aí chegamos em criminologia e foi um desastre, né? Nossa, o que é o giro sociológico? Vamos lá, eu sei que você falou, você respondeu, tipo, essa aí que eu falei que você respondeu errado, mas com classe. Ele mentiu bonito, né, professor? Ele falou com convicção, né? Pô, exatamente. Pô, cara, essa aí, se o examinador tá meio panguando ali e tal, ele acaba falando assim, porra, é verdade. Considerando, tá? Mas eu não tava panguando aqui, tava muito bem atento do que você tava falando, beleza? E o que você falou não tinha nada a ver com o giro sociológico.
Porque eu fiz uma pergunta assim, ó, na história da criminologia, o que é giro sociológico? A criminologia, ela passou por várias etapas, né? Então, o giro sociológico foi tipo uma virada de chave ali. Ela tipo foi um momento que marcou ali a mudança de foco nos estudos da criminologia. Antes, a criminologia, ela ficava ali pensando nas características individuais dos criminosos, né? Porque ele queria fazer tipo, uma análise tipo, do criminoso em si. Aí, lá pelo século XX, os criminologistas eles começaram tipo, a investigar as causas sociais também. Pô, a pessoa comete crime não porque ela é feia, mas porque ela vive ali num meio, ela cresce num meio que não é propício para você ter umas condutas adequadas, né? Então ela começa a pensar, já a criminologia em si começa a pensar em outras coisas, e aí começa a estudar o crime, o criminoso, o contexto social, a vítima, né, a prevenção, então tem todos aqueles outros estudos da criminologia vêm a partir disso, e esse é o giro sociológico, tá? Beleza? Entenderam? Anotei aqui. Já também Excelente. Excelente. E aí a gente foi para a sobrevitimização, né? E a sobrevitimização, você também, né? Na verdade, o conceito que você deu foi da vitimização indireta, né? Então, eu não sei se você percebeu que eu dei uma paradinha, assim, eu dei uma travada na hora que eu estava respondendo, foi porque eu percebi que eu cometi esse erro nesse momento. Eu falei, caramba, aqui, ó, tô falando sobre vitimização indireta, não é sobrevitimização. A sobrevitimização, né, seria, pelo que eu me recordo aqui, pode ser que eu esteja errado, mas seria o conceito de quando a vítima, ela se, autoocupação da vítima, né? Ela A se... vitimização, a sobrevitimização é sinônimo de revitimização. Seria a vitimização secundária, tá? Não é que ela se culpe, é que, na verdade, ela chega ali, de ver isso aí. pô, chega ali para fazer a denúncia, para fazer o boletim de ocorrência, e aí o policial começa a querer entrar em alguns detalhes, às vezes tanto desnecessários, assim, sabe? Tipo, que não vem ao caso e tal, mas que em vez de se atentar a alguns outros fatos, ela começa a fazer, tipo, a pessoa contar de novo. Daí, aconteceu uma situação, ô, parceiro, chega aí, vem escutar essa história aqui, conta de novo o que aconteceu com você, entendeu? É a violência institucional, né? É violência institucional, exatamente, tá bom? Bom, o que são as características atávicas? E aí, as características atávicas, expliquei agora para o Marcelo, né? Foi aquele negócio. As características atávicas são as características do criminoso, né? As características físicas ou comportamentais. Isso está um pouco mais amplo do que só as características físicas, porque está pensando ali já na ancestralidade dos primitivos. Na verdade, quer dizer o seguinte, vamos ser bem claro aqui. As características atávicas, o Lombroso ele achava que aquela pessoa era primitiva. Aquela pessoa não tinha evoluído, sabe? Ela não tinha alcançado o status de ser humano como de Homo sapiens sapiens, que é o que a gente, o Homo sapiens que é a gente. Ele achava que ela era uma pessoa primitiva ainda. Ela tinha aquela cabeça estranha, aquelas mandíbulas largas, sabe? Cabeça meio grande assim e tal. E aí, ela falava que aquilo lá é o criminoso, tá? Perfeito? Então ele define como um ser ancestral, né, que possui características físicas ou mentais. Perfeito. Aquela pessoa lá é uma pessoa, tipo, cara, isso aí é um cara, ele é um primitivo. Esse cara aí não evoluiu, né? Daí ele tem o crânio ali meio diferente, né? Aquela mandíbula saliente, tem a simetria facial, tipo, o olho às vezes é meio desalinhado, então a pessoa às vezes que nascia com alguma deformidade, Lombroso já olhava para ela e falava assim, ih, cara, esse aí é criminoso, tá? Então ele achava que as pessoas já tinham uma predisposição para o crime. E aí, Lombroso chegou e falou assim, ó, essas características atávicas, elas estão presentes nos criminosos natos. Inclusive, eu não poderia cometer esse erro, hein? Eu tenho um livro aqui, ó, do Homem Delinquente, do César Lombroso. Aí, ó, do Homo Delinquente, né? É isso aí. Gente, assim, ó, vocês gostaram desse formato que eu fiz hoje, dessas explicações que eu dei, tá? O que vocês acharam? Quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Ficou bem claro, professor. E outra coisa que eu percebi, tanto do colega e mim, assistindo arguições de vários companheiros, detalhes pequenos, a gente acaba confundindo, Matheus, coisas idiotas. Verdade, Marcelo. E aí você fala, cara, um cara desse aqui é articulado, ele é inteligente, mas isso aqui eu percebi que eu erro, você erra, várias pessoas erram. Eu até ia comentar com o professor, é normal isso, professor? Porque eu vejo várias pessoas dando detalhes mínimos. Cara, assim, chama de atenção, o que seria? Na verdade, o que acontece é um momento de nervosismo, né? Porque às vezes, porque depois que passa a sua prova, você até volta assim e fala,
Nossa, era isso. Sabe quando você sai de uma prova, marca uma questão, daí você tá confiante naquilo lá. Daí quando você sai para olhar de novo a mesma questão, você fala, não, mas eu nunca marcaria isso aqui. É outra, com certeza. Uhum. É a mesma situação. E quando vocês estão errando esses detalhezinhos assim, é o treino, sabe? Tipo, é o treinamento. Por exemplo, a gente tá aqui na turma, acho que tem 4 meses, se eu não me engano. Já estamos na turma 3, 4 meses. E ainda assim, tem muito a ser evoluído, tá? Ah, tem gente tá 1 mês, tem gente tá 2, tem gente tá 3. Tipo, às vezes a pessoa que entrou agora vai estar no mesmo nível que alguém que entrou lá no começo, e alguém que entrou lá no começo vai estar, sabe? Tipo, não é parâmetro. Só que com mais tempo de banca, né? Por isso que a gente sempre fala, cara, o ideal é a gente estar treinando aqui uns 6, 7 meses contínuo, porque vocês vão começar a responder tudo de boa, porque vocês vão estar, vai ser normalizado aquilo. A gente repete algumas perguntas, muitas vezes, inclusive, para que vocês percebam como as bancas acontecem lá no dia. Isso que eu fiz aqui de perguntar. Uma pergunta para você, Marcelo, e outra para você, Matheus, que elas eram relacionadas, lá no dia da prova vai acontecer isso, né? Então vocês vão por isso que às vezes é bom prestar muita atenção na banca do colega, porque a resposta que ele está dando pode ser a, a, a resposta que você precisa para sua pergunta. Então, treinar, cara, treinar é excelente, tá? Você tem que estar treinando. Esse começo que a gente fala, que a pessoa não faz muita diferença entre o começo e o final, que a pessoa está lá que começou lá antes e às vezes está aqui agora, não faz tanta diferença, porque é o começo. Mas daqui a pouco vocês vão começar a perceber a diferença que faz. O Matheus, por exemplo, cara, a primeira banca dele para hoje, outra banca, outra pessoa, sabe? Tipo, conseguiu desenvolver e tal, falou ali, ó, tal, 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 tal. E isso é excelente, tá? Agora, a partir daí, a gente tem aquela questão de buscar agora uma... Eu preciso estudar mais. Pô, vocês dois, para essa semana, eu recomendaria estudar criminologia, né? Dali, olhar ali os conceitos e tal, algumas palavrinhas um pouco diferentes, né? Alguns sinônimos dentro da criminologia, tá? Não negligenciar as demais disciplinas, mas continuar essa pegada aí do estudo, só que dando uma ênfase maior naquilo que vocês sentem que tem mais dificuldade. Às vezes a gente pensa que a gente tem mais dificuldade em uma disciplina, mas chegando na hora, pô, percebe que a dificuldade maior é em outra, né? É criminologia. Igual muitas pessoas têm medo da prova oral por conta de português, perder os coletivos e tal. Mas, cara, se eu te fizer 10 perguntas de coletivo aqui agora, vão ser perguntas que elas vão valer, tipo, vai valer como uma questão praticamente. Aí depois vão para outra pergunta. E normalmente a próxima pergunta vai ser uma pergunta muito fácil. Tanto que vocês não tiveram problema nenhum aqui em português. Foi uma besta ali e tal, mas não tiveram problema nenhum. E aí, gente, às vezes pensando nisso, acaba negligenciando uma disciplina que é fácil de confundir. Por exemplo, criminologia não é difícil, mas é fácil de confundir um conceito com outro, né? E isso a gente acaba errando. Mas também, como eu falo, a prova oral não é um bicho de 7 cabeças. Porque mesmo às vezes você errando ali, tendo dificuldade de um conceito ou outro, você consegue recuperar em outro, né? Ali o Matheus é mesmo, pensou, né? Mas aqui é um pouco mais difícil, tá? Não se deixe levar por isso, beleza? E é isso, pessoal. Beleza. Eu Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, só fazer uma observação a respeito do modelo de banca que você faz, né? Eu acho esse modelo muito bom, porque você não quebra o ritmo da arguição no meio. No caso de parar para poder falar a nota da pessoa e dar toda aquela explicação e depois você voltar com o próximo candidato. Eu acho que se aproxima mais da realidade do dia da prova fazer dessa forma. Começar com o primeiro, depois você já passar para o segundo, porque lá vai ser assim, né? Não vai ter aquela explicação no meio. Então, isso aí é muito bacana, né? Legal, isso aí. Muito bom, beleza. Fico feliz em ter gostado do método. Na verdade, a gente vai variar, né, às vezes, porque se entrar alguém assim, a pessoa fala, pô, eu preciso sair antes hoje e tal. Aí eu faço completo, mas eu vou priorizar fazer desse jeito assim, porque para a pessoa não pegar gancho de feedback de uma resposta para outra. Porque se eu tivesse dado feedback pro Marcelo antes da sua pergunta sobre o ser etávico e tal, você já ia tirar de letra, né? E aí não aconteceu isso. Beleza? Beleza, top. Verdade. Beleza. Então, alguém quer falar alguma coisa ainda? Porque senão eu vou ter parado nesse ponto agora. Então, fechou, pessoal. Foco total agora, estudar aí, prova oral, vai acontecer, tamo junto, precisando, tamo junto. É só chamar Concurseiro Pro, vamos estar preparando para aprovar 100% dos nossos alunos. E você vai ser um dos aprovados, com nota 100, com nota 50 que seja, mas vai ser um dos aprovados, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado.